Olá, meus queridos alunos do quarto ano. Todas as segundas-feiras eu pergunto para vocês se está tudo bem. Agora eu quero dizer para vocês, hoje, nessa segunda-feira, que comigo não tá tudo bem. Por quê? Porque eu tô com muita saudade de vocês. Eu tô com muita vontade de estar em sala de aula, vendo vocês, reclamando com vocês, ministrando aula assim, ó, corpo a corpo com vocês. É tão bom, não é mesmo? Quando é que tudo isso vai acabar? Enquanto não acaba, estamos aqui. E para quem hoje acordou muito bem, a gente deseja que continue tudo muito bem. E para quem não acordou muito bem, vem aqui, assiste a aula com a gente, que eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Então, como eu já falei, hoje é segunda-feira, mais uma aula de língua portuguesa com a professora Tatiane Soares. E hoje, bem-vindos à nossa aula do quarto ano e eu trouxe para vocês, para não esquecerem, os materiais necessários para essa aula. Hoje nós vamos precisar, além de vocês estarem vidrados aí na telinha, que vocês tenham em mãos o livro para ler e reler, que é o nosso livro de leitura, e o livro C, que é o nosso livro onde vamos orientar o para casa e vocês vão responder e enviar para a gente, tá bom? Para começar, cheio de afeto, eu trouxe para vocês esse texto, A Invenção do Abraço. Vamos ler comigo? Abraços longos e curtos, magros e gordos. Abraços brancos e negros, de velhos, de crianças. Abraços de homens e de mulheres. Abraços e braços. Até que um dia alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda. E hoje, até na hora do fracasso, se abraço, abraço. E olha, iniciei hoje a segunda-feira falando de saudade e saudade bem grande de um abraço bem forte de vocês. Na verdade, eu tenho certeza que todo mundo aí de casa também está com essa saudade daquele abraço. Então, sintam-se abraçados. E agora, nós vamos para o nosso quadro Hora da Leitura. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente. Assim, sem compromisso, você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. E hoje, repetindo aqui esse texto da Clarice Pacheco, que eu gostei muito, ele leva a gente para viajar na leitura, não sou eu que vou apresentar a leitura de segunda-feira para vocês, mas um amigo que me cedeu um vídeo de uma história maravilhosa para vocês apreciarem, ouvirem, sentirem todas as emoções que ele colocou dentro dessa história com a leitura dele. Para vocês também aprenderem a ler dessa forma, colocando toda a emoção, entrando mesmo no livro, viajando na história. Vamos lá? Vem comigo? Eu vou assistir aqui, sentadinha. Convido vocês a sentarem, deitarem, ficarem aí de olho na telinha com essa história incrível que eu trouxe para vocês, tá bom? A Bruxa do Batom Borrado, de Anderson Novelo. Ilustrações, Alessandra Tosi. Sonorização, Leonardo Lima. Narração e concepção, Anderson Novelo. Na esquina da Rua das Vassouras, com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. E gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho. O ritual de passar batom. Neste mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana inventavam um truque para atrapalhar o ritual. O ritual de passar batom.
Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam um apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panelas. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se restaurar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo. E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reabilitar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam uma vuvuzela. E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em elefantes desengonçados. Até mesmo aos sábados, dias em que não tinham aula, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam num tambor. Acredite, elas tinham um tambor. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desesculhambar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em soldadinhos de chumbo. Você acredita que até aos domingos, também dias sem aula, elas xereteavam a bruxa pela janela? E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças
tocavam um berrante. Acredite, elas tinham um berrante. E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desavacalhar, as crianças já tinham, saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia, as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. E numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando a cara de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. E viram a bruxa paradinha, olhando para o espelho e chorando. Chorando eletrificadamente. Chorando estremecidamente. Chorando desmoronadamente. Chorando atropeladamente. Chorando desgovernadamente. Chorando esculhambadamente. Chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes tinham feito a bruxa chorar. E durante uma semana, nem apareceram por ali. Desviavam o caminho e voltavam para casa pela Rua do Arrependimento. Até que, numa terça-feira qualquer, dessas em que parece que nada de novo acontece, a bruxa estava em casa, terminando de tomar o seu chá das 5h25, quase pronta para o ritual. O ritual de passar batom. Olhou-se no espelho, segurou firme no batom e, quando estava aproximando-o da boca, ouviu uma batidinha na janela, bem de leve, dessas que não assustam ninguém. Quando a bruxa virou para olhar o que era, viu todas as crianças enfileiradas na janela. Todas com as caras borradas de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente em direção à janela. As crianças suavam frio e mal respiravam, com medo de que a bruxa lançasse algum feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. E a bruxa foi se aproximando, mais e mais. E a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada. E as crianças não aguentaram e gargalharam juntas. Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices. Batem de leve a porta, dessas batidinhas delicadas e educadas que não assustam ninguém. E entram.
entram para tomar um chá e fazem companhia para a bruxa. Todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, que é bem mais divertido. Agora, sexta-feira é dia do ritual coletivo. Sexta-feira é dia de festa. A festa do batom borrado. Gostaram da nossa história? Viram que história maravilhosa? Eu amei essa história e amei como ela foi contada. E qual o ensinamento, professora, que essa história trouxe pra gente? Porque eu sempre digo pra vocês que todo livro que a gente lê, a gente tem que tirar algo dele, algo de bom. Percebam que durante a história, quando os meninos faziam uma coisa que não era legal, eles iam por um caminho ruim. E vocês perceberam também os adjetivos que a escritora colocava nesse caminho. Eu digo que vocês devem fazer sempre o caminho da camaradagem, do companheirismo, fazendo bem para as pessoas, brincando e fazendo bem, beleza? E agora a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Gênero em Foco. Vem comigo? O nosso gênero em foco continua sendo crônica. O mesmo gênero da semana passada, que a gente vai trabalhar ele bem mais esmiuçado para vocês poderem entender melhor ainda esse gênero, beleza? Por que crônica? Porque, em geral, sai publicada em jornais, em revistas, em blogs, que são publicações diárias, semanais ou mensais, ou seja, que obedecem a uma periodicidade de tempo. A palavra crônica tem sua origem em cronos, vocábulo grego que significa tempo. Lembram que a gente falou semana passada que ele veio mesmo dessa palavra grega, cronos, e significa o tempozinho cronológico do relógio, que remete a quê? Cotidiano. Então, por que crônica do cotidiano? Porque, em geral, tem como tema um acontecimento da atualidade, um fato do dia a dia ou situações comuns na vida. A crônica funciona como um comentário aos fatos da vida. O modo de o cronista, que é aquele que escreve a crônica, comentar através de uma história que ele narra, de uma opinião ou de uma análise objetiva com um olhar humorístico, poético ou mais reflexivo, é que vai caracterizar a crônica como narrativa, lírica, argumentativa, humorística. Nós falamos de tudo isso semana passada, vocês lembram? Não sendo esses as características marcantes da crônica, mas elas necessitam de uma pitada de cada um desses recursos. Os recursos de humor, recursos de ironia, tá bom? Revendo habilidades de leitura. Bom, a crônica tem como traço marcante o olhar para o cotidiano, como nós estamos falando para vocês desde a semana passada, eu e todas as outras professoras de língua portuguesa, para que vocês não esqueçam e registrem na mente de vocês, na memória de vocês, que a crônica é o gênero voltado para o olhar do cotidiano, tá bom? Ele volta o olhar para o cotidiano. A vivência do cronista e suas observações sobre a vida, sobre fatos banais do dia a dia, são assuntos de uma crônica. Vamos ler a crônica a seguir. Observe que o narrador reflete sobre uma situação cotidiana e fala de si mesmo a partir da observação do comportamento do outro. Hoje, nessa aula de segunda-feira, nós vamos fazer a nossa teoria bem diferente. Vamos analisar alguns exemplos de crônicas sem atividades, apenas analisar para vocês poderem ter aí um momento de prática com essa leitura sem atividades, tá? Essa crônica tem um título Excluída e ela diz assim: a Ana me ligou no final da tarde de sexta. E aí, você vem? Eu não fazia ideia sobre o que ela estava falando. Foi então que a Ana se deu conta de que eu não estava no Facebook, portanto, não sabia da festa que a turma havia armado. Como eu não havia me pronunciado, ela resolveu ligar para saber se eu estava viva. O cerco está apertando. Antes eu trocava e-mails com os amigos com uma certa frequência. Agora todos debandaram
só um ou outro lembra que eu não estou nas redes sociais e faz a caridade de me manter informada sobre o que acontece no universo. Antes de trazer o conteúdo dessa setinha, eu quero chamar a atenção de vocês para um descritor que a gente trabalhou há bastante tempo, que é aquele que fala sobre os elementos da narrativa. E vocês devem lembrar que eu dei como exemplo a palavra pente. E aqui eu quero falar de um desses elementos da narrativa, que é o narrador. Vocês já devem ter observado que aqui o narrador, ele é o quê? Participante, ele é personagem. Vejam só, como é que você sabe disso, professora? Olha aqui, eu não fazia ideia, como eu não havia me pronunciado. Notem que sempre a narração é em primeira pessoa, e quando a narração está em primeira pessoa, o narrador é participante. A crônica é como se fosse uma conversa do cronista com o leitor. A linguagem informal é marca da crônica. Observe a informalidade, já no primeiro parágrafo. A Ana me ligou. E aí, você vem? As expressões em destaque deixam perceber que se trata de pessoas amigas. E aí? É um tipo de gíria que se usa com amigos, tá? Uma linguagem informal. O espírito da crônica. Leia a seguir 2 inícios de crônicas escritas por 2 de nossos maiores cronistas e que o ajudarão a entender um pouco mais sobre o que seja esse espírito da crônica. Então, vamos para a crônica de Machado de Assis, com o título Nascimento da Crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade, é dizer, que desenfreado calor. Disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela. Está começada a crônica. Gente, nesse início, o cronista fala sobre a arte de escrever crônicas a partir de trivialidades, ou seja, de assuntos incomuns, banais, do conhecimento de todos. E que assuntos são esses nessa crônica de Machado de Assis? Ele fala do calor, algo bem comum aqui em Teresina, na nossa cidade. Não é isso? Que as pessoas todos os dias reclamam do calor. Elas reclamam que está muito calor, que o sol é muito quente, muito forte. E isso é algo do dia a dia. Ele fala que é um bom assunto para se começar uma crônica. Compara, inclusive, a raiva que as pessoas sentem do calor com um touro bufando. Então, vocês já perceberam aí que se trata realmente de cotidiano. Segunda crônica de Rubem Braga, Meu Ideal Seria Escrever. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. Outro fato do cotidiano. Nesse início, o cronista se mostra preocupado em escrever de um modo leve e engraçado que cative o leitor. Bom, nós sabemos que às vezes a gente lê coisas tão engraçadas que a gente chora de tanto rir. E isso é algo que acontece no cotidiano, tá? Ele se vale disso. Nossa próxima crônica é a crônica O Futebol e a Matemática. Eu vou ler e depois vou explicar as setinhas para vocês, beleza? Futebol e a Matemática. Modelo matemático prevê gols no futebol. Mundo, 23 de março de 1999. O técnico reuniu o time 2 dias antes da partida com o tradicional adversário. Tinha uma importante comunicação a fazer. Meus amigos, hoje começa uma nova fase na vida do nosso clube. Até agora, cada um jogava o futebol que sabia. Eu ensinava alguma coisa, é verdade, mas a gente se guiava mesmo, era pelo instinto. Isso acabou. Graças a um dos nossos diretores, que é um cara avançado e sabe das coisas, nós vamos jogar de maneira completamente diferente. Nós vamos jogar de maneira científica. Abriu uma pasta e de lá tirou uma série de tabelas e gráficos feitos em computador. Bom, aqui nessa primeira parte da crônica a gente tem o título, temos também a epígrafe, que é o quê? É a parte introdutória de uma crônica, se o cronista quiser colocar. Ela diz aí um pouquinho sobre o tema e geralmente eles pegam de um outro livro ou uma frase de um outro autor, tá bom? E temos aqui a situação inicial, que é um dos elementos da narrativa. Lembram? Pente, personagem, enredo, narrador,
Tempo e espaço dentro do enredo, a gente tem a situação inicial, temos o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Aqui é a situação inicial, quando ele diz o técnico reuniu o time 2 dias antes da partida com o tradicional adversário, está iniciando a crônica, beleza? Sabem o que é isso? É o modelo matemático para o nosso jogo. Foi feito com base em todas as partidas que jogamos contra o adversário desde 1923. Está tudo aqui, cientificamente analisado. E está aqui também a previsão para a nossa próxima partida. Eles provaram estatisticamente que o adversário vai marcar um gol aos 12 minutos do primeiro tempo. Nós vamos empatar aos 24 minutos do segundo tempo e vamos marcar o gol da vitória aos 43 minutos. Portanto, não percam a calma. Esperem pelo segundo tempo, é aí que vamos ganhar. Continua. Os jogadores se olharam perplexos, mas ciência é ciência. Tudo que eles tinham a fazer era jogar de acordo com o modelo matemático. Veio o grande dia, estádio lotado, começou a partida e tal como previsto, o adversário fez um gol aos 12 minutos e aí sucedeu o inesperado. O que será o inesperado é o que atrapalha aí a normalidade do texto, que vocês já devem saber o nome. Um jogador chamado Fuinha, um rapaz magrinho, novo no time, pegou a bola, invadiu a área, chutou forte e empatou. 5 minutos depois fez mais um gol. E outro. O jogo terminou com um marcador de 7-1, um score nunca registrado nas histórias dos dois times. Isso lembra o que para vocês, hein? Vou nem falar. E aqui é a nossa complicação ou o conflito gerador, o problema da crônica, tá, gente? Continua, gostei muito de sua atuação, Fuinha, mas você não me obedeceu. Por que não seguiu o modelo matemático? Imaginem como o técnico estava falando com ele aí nesse momento. O rapaz fez uma cara triste. Ah, seu Oswaldo, eu nunca fui muito bom nessa tal de matemática. Aliás, foi por isso que meu pai me tirou do colégio e me mandou jogar futebol. Se eu soubesse fazer contas, não estaria aqui jogando para o senhor. O técnico suspirou. Acabara de concluir. Uma coisa é o modelo matemático, outra coisa é a vida propriamente dita, nela incluído o futebol. Aqui, gente, nós temos duas situações. O clímax, que é o ponto mais alto da história, depois o desenvolvimento desse clímax e o desfecho, que é quando ele se toca que jogar com operações matemáticas não é muito a praia dos jogadores de futebol, tá bom? E agora vamos para a nossa retomada de habilidades. O que nós vamos tratar em relação às habilidades hoje com as nossas atividades? Professor, eu espero que vocês tenham entendido a nossa teoria e entendido como se divide uma crônica, onde está cada uma das situações e dos elementos da narrativa dentro de uma crônica, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar o descritor 1, que é localizar informações explícitas em um texto, aquelas informações que a gente vê de cara quando está lendo o texto. O D6, que é identificar o tema de um texto, saber de que trata aquele texto. E o D7, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, tá, gente? Tudo que a gente acabou de falar, lembrando sempre do pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, tá? E agora eu quero que vocês deem uma levantadinha, vão tomar uma água, sacudam aí o esqueleto de vocês e a gente volta. Tem mais ou menos 1 minuto para vocês fazerem tudo isso. Eu estarei aqui esperando vocês, tá? Vamos lá? Falei para vocês que era bem rápido, estamos de volta e vamos continuar agora com a nossa hora da atividade. Atividades com crônica, vamos lá? Atividades com crônica.
Nossa primeira crônica de nossas atividades tem o título A Atitude Suspeita. Vocês vão gostar. Luiz Fernando Veríssimo é o nosso cronista. Sempre me intriga a notícia de que alguém foi preso em atitude suspeita. É uma frase cheia de significados. Existiriam atitudes inocentes e atitudes duvidosas diante da vida e das coisas, e qualquer um de nós estaria sujeito a distraidamente assumir uma atitude que dá cadeia. Delegado, prendemos este cidadão em atitude suspeita. Ah, um daqueles, é? Como era a sua atitude? Suspeita. Compreendo. Bom trabalho, rapazes. E o que é que ele alega? Diz que não estava fazendo nada e protestou contra a prisão. Suspeitíssimo. Se fosse inocente, não teria medo de vir dar explicações. Mas eu não tenho medo, mas eu não tenho o que explicar, sou inocente. É o que todos dizem, meu caro. A sua situação é preta. Temos ordem de limpar a cidade de pessoas em atitudes suspeitas. Mas eu estava só esperando o ônibus. Ele fingia que estava esperando o ônibus, delegado. Foi o que despertou a nossa suspeita. Aposto que não havia nenhuma parada de ônibus por perto. Como é que ele explicou isso? Havia uma parada sim, delegado. O que confirmou a nossa suspeita. Ele obviamente escolheu uma parada de ônibus para fingir que eu esperava o ônibus sem respeitar a suspeita. E o cara de pau ainda se declara inocente. Quer dizer que passava ônibus e ele ali, fingindo que o próximo é que era o dele? A gente vê cada uma. Não, senhor delegado, no primeiro ônibus que apareceu ele ia subir, mas nós agarramos ele primeiro. Era o meu ônibus, o ônibus que eu pego todos os dias para ir para casa. Sou inocente. É a segunda vez que o senhor se declara inocente, o que é muito suspeito. Se é mesmo inocente, por que insiste tanto que é? E se eu me declarar culpado, o senhor vai me considerar inocente? Claro que não. Nenhum inocente se declara culpado, mas todo culpado se declara inocente. Se o senhor é tão inocente assim, por que estava tentando fugir? Fugir? Como? Fugir no ônibus quando foi preso. Mas eu não estava tentando fugir, era o meu ônibus, o que eu tomo sempre. Ora, meu amigo, o senhor pensa que alguém aqui é criança? O senhor estava fingindo que esperava um ônibus em atitude suspeita quando suspeitou destes dois agentes da lei ao seu lado. Tentou fugir e... Foi isso mesmo, tentei fugir deles. Uma confissão, porque eles estavam em atitude suspeita, como o delegado acaba de dizer. O quê? Pense bem no que o senhor está dizendo. O senhor acusa estes dois agentes da lei de estarem em atitude suspeita? Acuso. Estavam fingindo que esperavam um ônibus e, na verdade, estavam me vigiando. Suspeitei da atitude deles e tentei fugir. Delegado, calem-se. A conversa agora é outra. Como é que vocês querem que o público nos respeite se nós também andamos por aí em atitude suspeita? Temos que dar o exemplo. O cidadão pode ir embora, está solto. Quanto a vocês, delegado, com todo respeito, achamos que esta atitude, mandando soltar um suspeito que confessou estar em atitude suspeita, é um pouco suspeita. O tema da nossa crônica, tema da crônica que acabamos de ler é... Qual é o tema, gente? O fugitivo que foi preso. É sobre isso que a crônica tratava em seu todo. Ela tratava de um fugitivo que foi preso, não teve mais nada. B, os policiais que fugiam do bandido. Tinha algum policial fugindo de bandido? Não vimos vimos policiais fazendo o quê? Prendendo uma pessoa em atitude suspeita. C, o dia a dia de dois policiais e um delegado. E onde está o rapaz com atitude suspeita? D, a prisão de um homem considerado suspeito. Então, gente, a crônica gira em torno disso, da prisão de um homem considerado suspeito. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Beleza? Segunda questão. Qual desses fatos indica o aspecto cotidiano no texto? Esse primeiro item aqui
Não é pressão, tá, gente? É prisão. A prisão do suspeito de um crime por policiais altamente treinados ou a suspeita de um cidadão comum que se encontra em uma parada de ônibus. O que vocês acham? Qual é a resposta que vocês estão colocando aí no caderno de vocês? Logicamente, a resposta é o item 2, a suspeita de um cidadão comum que se encontra em uma parada de ônibus. Inclusive, gente, essa crônica é uma crítica social, porque a essa expressão também, essa expressão suspeita. Né? Há uma atitude considerada suspeita, porque hoje estão prendendo as pessoas simplesmente se ela tem uma atitude que é considerada a atitude de um bandido, tá? Que já tem aí um preconceito enorme em cima, né? Terceira questão, o suspeito estava esperando o quê? O que o suspeito estava esperando? Lembra que ele estava em uma parada de ônibus. Qual a alternativa que me dá essa resposta? Letra A, não, está dizendo carro. B, bicicleta, também não. C, avião, também não. A nossa resposta correta está na letra D, o ônibus. Ele estava esperando o ônibus. Quarta questão, assinale quem são os personagens do texto. Havia um delegado no texto? Sim, havia um delegado no texto, então é um dos personagens. Havia uma criança? Não vimos criança no texto. 2 policiais agentes da lei? Sim, haviam 2 policiais agentes da lei. As pessoas da cidade não foram mencionadas. Um cidadão comum? Sim. Sendo que desses 3, lembram que personagem, nós temos o personagem principal, personagens secundários e antagonista. Aqui nós temos o principal, que é um cidadão comum, e os secundários, que são os 2 policiais e o delegado, beleza? Crônica esportiva, futebol brasileiro sem futebol brasileiro. Vamos ler essa crônica? Após o término do jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense, percebam aqui que a gente está falando de um jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense. Não são os grandes times como o Flamengo, tá, gente? Disputado pela Copa Sul-Americana 2008. Reflete sobre o momento atual do nosso futebol. Pensei sozinho. Onde será que anda o tal futebol arte brasileiro? Será que perdemos nossa maior característica, que é a arte de jogar futebol com alegria? Onde estão os dribles maravilhosos e o improviso, a criatividade brasileira que encantou o mundo inteiro até hoje? Zico, Pelé, Garrincha e tantos outros que ensinaram ao mundo uma forma diferente de se jogar bola, como uma diversão em que o sorriso sempre estava estampado no rosto, devem estar tristes vendo a situação atual. Hoje o futebol ficou pragmático. Jogadores desde a base parecem se preocupar mais em saber o que é um 3-5-2 do que dar um drible ou um lançamento bem feito. O resultado é esse que vemos por aí. Jogos sem graça, com pouca emoção e baixa qualidade técnica. Então, olha que crítica duríssima que ele lançou aí aos jogadores de hoje que não fazem mais o futebol como antigamente. Qual o tema da nossa crônica? Só futebol? B, futebol brasileiro sem brasileiro. C, o futebol brasileiro atual em comparação com o praticado no passado. Ou D, as diferentes formas de jogar bola. Percebam que quem elaborou a questão quis aí fazer vocês se confundirem com o título da crônica. Mas a nossa resposta correta está na letra C, o futebol brasileiro atual em comparação com o praticado no passado, que segundo o cronista era bem melhor. Tá bom? Quais os times que estavam jogando entre si? Lembram que eu falei que os grandes não estavam nessa crônica? Então a letra A está fora, porque tem um dos grandes que é o Flamengo, né? Letra B, América e Sul, não temos eles 2. Letra C, São Paulo e Atlético Mineiro. Calma, olha a confusão. São Paulo e Atlético Mineiro ou São Paulo e Atlético Paranaense? Nossa resposta correta está na letra D, São Paulo e Atlético Paranaense são os 2 times citados na crônica, beleza? A última crônica, vamos ler com bastante atenção a última crônica. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Notem aqui que o personagem
O narrador nessa crônica, ele é o quê? Personagem. No início da crônica, ele está sendo personagem, está participando da história, narrando em primeira pessoa, tá bom? Nesta perseguição do acidental, quer no flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Então ele sai, né, do interno dele e começa a observar. Nesse momento, ele sai de narrador-personagem para narrador-observador. Acompanhem comigo. Nesta crônica, o narrador é o quê? Personagem, tá? Até aqui ele é personagem, não é observador, não é onisciente, nem principal. Segunda questão, onde e quando se passa a história? Mais dois elementos da narrativa. Onde? Espaço. Quando? Tempo. Nós percebemos que ele não estava perto de casa, não tem como a gente saber, porque ele estava indo para casa e passou em um café, mas não sabemos se ele é próximo de casa ou próximo do trabalho dele. B, em um botequim logo ao amanhecer. Logo ao amanhecer não era porque ele estava vindo do trabalho, tá? C, em um café da cidade. Aqui só nos diz o espaço, não nos diz o tempo. Letra D, num botequim da Gávea, onde provavelmente é o entardecer, que é quando, o tempo. Letra D, beleza? Continuando a crônica. Agora ele é o narrador observador, tá? Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Ele encontrou aí o que ele queria escrever na crônica dele. Ele procurava algo bem simples, bem humilde, e uma família tradicional foi o que ele encontrou. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começar a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. Quem são os personagens da crônica? Narrador, pai, mãe, filha e garçom? Tá faltando alguém aí, não tá? E o homem do balcão? B, pai, mãe e filha? Não. Pai, mãe, filha e garçom, tá faltando quem? Narrador e o homem do balcão, o que nós encontramos na letra D. Narrador, que em um momento ele é personagem, pai, mãe e filha, que são os principais, garçom e o homem do balcão, que são os secundários. Beleza? Continuando, quarta questão. Numere os parênteses de acordo com a ordem que as ações são apresentadas. E vamos lá. O que foi, eu vou mostrar para vocês aqui já a ordem que foram apresentadas para a gente ganhar tempo, tá bom, gente? O pai assegura-se de que tem como pagar o que vai encomendar ao garçom. Dentro desse contexto que eu apresentei aqui na quarta questão, essa é a primeira ação, tá bom? Ele assegura de que tem como pagar o que vai encomendar ao garçom naquele momento que ele olha o bolso que a gente descreveu na crônica, tá?
Depois a mulher mostra-se intranquila, porque ela não sabe o que está por vir. O garçom, depois de ouvir o pedido, afasta-se para comandar o pedido junto ao homem atrás do balcão. O garçom leva o pratinho com bolo e a garrafa de Coca-Cola e os coloca à frente da menina. E depois a menina aguarda algo antes de começar a comer. O prato já está lá, o que ela aguarda? Vamos ver o que ela aguarda? Lembram que teve a movimentação da mãe dela pegando na sacola alguma coisa? O que era? São 3 velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta carinhosamente na fatia de bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam, discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois, a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura, ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Qual o tema da crônica? A. O café de um cronista no fim da tarde. B. A dificuldade em escrever uma crônica de maneira simples. C. A história de uma simples família comemorando o aniversário da filha. Ou D. O movimento em um botequim no fim da tarde entre família e amigos. Bom, a gente percebeu que ele estava tentando encontrar uma história simples do cotidiano para escrever a crônica dele e ele encontrou a história de uma simples família comemorando o aniversário da filha. Beleza? Letra C. Que trecho abaixo revela o desfecho da crônica? Elementos da narrativa. Dentro do enredo a gente tem o desfecho. O que caracteriza o desfecho? São 3 velinhas brancas minúsculas que a mãe espeta? Estamos no desenvolvimento. B. Parabéns para você, parabéns para você? Também estamos no desenvolvimento. C. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. É a nossa alternativa correta, onde ele faz o desfecho da crônica, tá bom? A última crônica, gente, é um texto de base narrativa. O cronista aparece na figura do narrador, o que conta uma história, ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Em primeira pessoa ele é participante, em terceira pessoa ele é um mero observador do que narra. Há personagens que participam da cena narrada, há uma situação inicial, um enredo que se desenvolve até chegar ao desfecho da história. A linguagem é literária e tem o tom da informalidade, da leveza, sendo a crônica sempre uma conversa com o leitor. E é por isso que amamos crônica e que agora vocês estão amando também, porque ela sempre traz pra gente essas histórias detalhadas e que a gente entra lá e fica vendo tudo que está acontecendo. O amor reciclado. Telefone celular se transforma em flor. O aparelho ecológico é fabricado a partir de polímeros biodegradáveis. Na composição do celular, os fabricantes também inserem uma semente de flor que germinará quando o usuário decidir reciclar seu celular plantando-o na terra. Folha de São Paulo, 30 de 11 de 2005. Isso é um epígrafe, tá, gente? Como eu falei para vocês no início da nossa aula. Como presente de fim de ano, a namorada entusiasta, defensora da ecologia, deu-lhe um celular biodegradável. Um aparelho especial feito de um plástico que, decompondo-se, não poluiria a natureza. E detalhe poético, havia ali uma semente de flor que germinaria quando o aparelho fosse jogado à terra. Ele agradeceu muito. A namorada, contudo, fez uma exigência. Ele só poderia usar o celular em chamadas para ela, com o que ele concordou. O aparelho daria testemunho do amor deles, amor que achava seria eterno. Estava enganado. 2 meses depois, ela ligou de uma cidade distante. Pelo celular biodegradável, ele ouviu a notícia que o deixou arrasado. Na viagem, ela conhecera um rapaz, adepto como ela da ecologia, e se apaixonara. Você entende? Ela explicou. Tudo na vida tem de ser reciclado, inclusive o amor. Complete o quadro abaixo com os elementos da narrativa. Gente, eu vou dizer para vocês, aqui a situação inicial é
A namorada presenteia o namorado com um celular biodegradável. E qual que é o conflito gerador, o problema da história? A namorada faz uma exigência de que o namorado só use o celular para falar com ela. É um problema para o namorado, né? Desenvolvimento do conflito. A namorada liga para o celular biodegradável do namorado para romper o namoro com ele. Continua a história. Furioso, ele atirou o celular pela janela da casa. Nunca mais queria ouvir falar daquela coisa. Nunca mais queria ouvir falar da infiel namorada. Era uma página virada de sua vida. Algo que pretendia esquecer e da forma mais completa possível. Mas aí aconteceu o imprevisto. No jardim de sua casa brotou uma flor, o que num primeiro momento deixou-o intrigado. Só ele cuidava daquele jardim e não se lembrava de ter plantado coisa alguma recentemente. De súbito, deu-se conta, era a semente que estava no celular biodegradável. Era o passado que voltava sob a forma de uma flor, que curiosamente tem um perfume parecido ao da antiga namorada, mas quando ele está junto à flor, e sempre que ele pode estar junto à flor, parece-lhe ouvir a voz dela sussurrando-lhe doces palavras de paixão e dizendo que tudo na vida pode ser reciclado, inclusive o amor. Mas olha, coitado desse namorado, né, gente? Ganha o presente, só pode falar com a namorada, depois ela deixa ele e ele tem que conviver com a flor, que ainda fica sussurrando a vozinha dela todo dia, né? Complete o quadro com o restante dos elementos da narrativa. Desenvolvimento do conflito, também temos as atitudes do rapaz e a decisão que ele toma a respeito da ex-namorada. O clímax, o rapaz descobre que a flor em seu jardim vinha da semente de seu celular biodegradável. E o desfecho, através da flor, o rapaz relembra sua antiga namorada. Vamos agora de para casa. O nosso para casa hoje, ele tá bem leve para vocês. Quero que vocês peguem o Para Ler e Reler, abram na página 82. Lá vocês vão encontrar o texto Rende que nem pão quente, da Maria Mazetti. E vocês vão fazer a leitura. Você conhece a Manuela? Não. Então eu conto. Eu ainda não contei? Manuela não é gente, Manuela é ratinha, uma ratinha bonitinha. Ratinha é para roer roupa. A mamãe de Manuela sabe roer. A mamãe de Manuela começou a ensinar. Primeira lição de roer meia. Mamãe pegou no pé de meia, Manuela pegou no outro. Mamãe começou a roer, Manuela prestou atenção. Mamãe deu a primeira mordidinha, Manuela deu a primeira mordidinha. Mamãe não acertou, mas não acertou não. Roeu o fio errado, ficou presa no fio, toda enrolada até a cabeça. Vocês vão fazer hoje somente a leitura silenciosa. Eu li para vocês terem aí o primeiro contato com essa leitura e depois vocês fazem a leitura silenciosa, tá bom? Agora, peguem o livro C e abram na página 232. Nessa página, vocês vão encontrar um texto que vocês já conhecem, porque segunda-feira passada eu trouxe esse texto para vocês, eu li esse texto para vocês, interpretei com vocês e respondemos algumas questões, vocês lembram? Mas vamos ler novamente. Chatear e encher, de Paulo Mendes Campos. Esse é o cronista, tá? Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim, você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar por favor o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar, por obséquio, cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui não tem nenhum Valdemar. Nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, liga de novo. Escuta uma coisa. Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais de 10 minutos, faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Então isso enche o saco de vez da pessoa, tá? Compreensão. Agora vocês vão escolher entre copiar todas as questões e responder no caderno, ou só responder, ou se tiver a letrinha pequenininha, pode responder no livro.
mas de uma forma bem legível para poder os professores de vocês entenderem quando vocês enviarem a foto para eles corrigirem, tá bom? Então, copie a ficha no caderno e dê respostas completas. Não esquecer de ser respostas completas. Letra A. Esse texto conta uma história ou explica o sentido das palavras? Vocês lembram que eu falei para vocês que existia a crônica do tipo narrativa? E do tipo narrativa é aquela que conta história, que tem a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, tá? Então, esse texto aí, o que foi que ele fez? Ele contou uma história ou explicou o sentido de palavras? B. Então, que tipo de texto é esse? Qual o tipo de texto? Falei para vocês agorinha. C. Que característica do texto mostra que ele é uma crônica? Lembrem das características que nós falamos com vocês semana passada e hoje, no início da nossa aula. As características de uma crônica. A mais marcante é o quê? Leva o leitor a fazer uma reflexão e muitas vezes através do humor, tá bom? D. Quantas vezes a pessoa telefona para o escritório procurando o Valdemar? Volte lá no texto, leia o texto de novo e veja quantas vezes existem essas ligações. E. Se o Valdemar não trabalha no tal escritório, para que telefonar tantas vezes para procurá-lo? Leia o texto novamente. F. Ao atender ao telefone pela segunda vez, a pessoa do escritório trata quem telefonou por cavalheiro. Porque da terceira vez, quem atendeu ao telefone chamou de palhaço. Por que será que chamou ele de palhaço? Porque já estava o quê? Lembra que o texto ele fala sobre a diferença entre chatear e encher? Ele já estava o quê? Chateado ou cheio? G. Por que não aparecem escritas as coisas que a pessoa do escritório diz quando lhe perguntam se o Valdemar não deixou pelo menos um recado? Por que não aparece escrito? Só diz que ele falou coisas impublicáveis. Por que será? O que vocês acham? Escrevam na letra G de maneira completa. H. O que a pessoa que telefona para o escritório faz para encher a pessoa que trabalha no escritório? No finalzinho, depois de uns 10 minutos, ela diz, espere 10 minutos e faça o quê? O que ela fez que encheu de vez o saco da pessoa que atendeu ao telefone no escritório? Vão lá no texto para escrever direitinho e completo, tá? Letra I. Explique com suas palavras a diferença entre chatear e encher. Ficou bem fácil para vocês, não ficou? Quem tiver acesso ao YouTube, vai lá naquela aula de segunda-feira que eu falei para vocês a diferença entre chatear e encher. Quem prestou atenção não vai precisar. Quem ler mais uma vez o texto também não vai precisar, porque vai entender. E quem já faz esse tipo de brincadeira vai tirar de letra, porque eu sei que tem uns aí que fazem, né? Então, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, tenham aprendido. O nosso objetivo é que vocês tenham aprendido mesmo o que é o gênero crônica, que é esse gênero belíssimo que eu trouxe a vocês e que eu já disse que particularmente gosto muito, porque é um gênero que faz a gente viajar na leitura de uma maneira breve e principalmente com esses assuntos do cotidiano, dos assuntos que acontecem no dia a dia, que a gente nem percebe, mas quando a gente lê uma crônica, a gente consegue perceber essas trivialidades, como dizem os nossos cronistas. E eu deixo aqui para vocês um forte abraço, como eu falei no início da nossa aula, um abraço bem gostoso e fiquem aí durante a semana com as nossas professoras de língua portuguesa, aproveitem bem o aprendizado que elas estão proporcionando a vocês. Beijo! Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, então pegue o material de vocês e acompanhem direitinho e prestem bastante atenção, tá? Vamos lá para a nossa aula? Hoje nós vamos falar de adição e subtração, só que nós vamos dar ênfase mais à adição, tá? Hoje nós vamos trabalhar bastante a adição, eu sei que vocês já são craque na adição, então nós vamos dar uma revisada hoje. Então vamos ver a habilidade.
calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Determinar a adição com reserva de até 3 números naturais com até 4 ordem. Quando falo em ordem, vocês lembram do quadro de valores, que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante, que nós vamos dar uma relembrada hoje. Então, vamos ver o que é a adição, os conceitos de adição. Na adição, nós temos algumas palavrinhas, por exemplo, quando temos problemas, que dá para você identificar que aquela situação, problema, é uma adição, não é? Então, o que é a adição? A adição é juntar coisas, é unir, é somar, é agrupar. Então, a adição é isso. Quando você vê essas palavrinhas, você já entende que ali é uma adição. O termo faz referência à ação, o efeito de somar, juntar, acrescentar, como eu falei para vocês. A soma deve ser feita por meio dos valores posicionais dos algarismos de cada número, a começar pelas unidades, como eu falei para vocês. Primeiro, somamos as unidades, depois as dezenas, as centenas, e assim prosseguimos até a finalização da adição. É a operação matemática de agrupamento de quantidades. Ela é representada pelo sinal de mais, esse sinalzinho aí vermelho, que parece uma cruz, que é uma cruzinha. E como ela funciona? Nós vamos fazer alguns exemplos. Lembrando, esse exemplo você não vai copiar, tá? Na hora da atividade, eu dou sempre aquele tempinho para que você possa copiar, tá certo? Então, vamos ver só os exemplos. Vamos para o exemplo 1. Vamos agrupar a quantidade 5 com a quantidade 6 e assim nós vamos ter o quê? Ó, 5. É assim que nós vamos fazer a continha. Mais 3 igual a... Quanto é 5 mais 3? Vocês lembram aí? Lembra que eu disse para vocês estudarem bastante a tabuada, né? É igual a 8. Então, é assim que se faz uma adição. É a soma, é a junção, é a união desses números. Vamos ver aqui o exemplo 2. O exemplo 2, ele já tem 2 números, que tem a unidade e a dezena. Então, vamos ver? Nós vamos agrupar a quantidade 23 com a quantidade 15, mais 15. Aí nós já vamos fazer nas unidades, nós vamos começando somando as unidades, que é 3 mais 5, que é igual a 8. E depois nós vamos para a dezena, que 2 mais 1 igual a 3. Vocês entenderam? Vocês se lembraram aí? Porque eu sei que vocês já são craques na adição. Então vamos aqui, vamos conhecer o processo da adição, né? Que ele pode correr, nomear, nós vamos nomear as partes aqui, agora, que isso ocorre do seguinte modo, que é o quê? São os termos da adição. Eu vou trabalhar aqui com vocês, vou relembrar com vocês os termos da adição. Vamos voltar lá ao exemplo 2. Qual foi o exemplo 2? 23 mais 15, que dá igual, vamos fazer novamente, tá? Vamos relembrar. 3 mais 5, 8. 2 mais 1, 3. Então, cada quantidade a ser agrupada, nós chamamos de parcela. Quais são essas unidades agrupadas? É o 23, primeira parcela, e o 15, que também é uma parcela. Já começamos a ver aí os termos da adição. E o 38, que é o resultado dessa operação, nós chamamos de soma ou total. Muito bem, entenderam? Relembraram? Então vamos aqui. Agora nós vamos começar a resolver as atividades. É daquele jeitinho, nós vamos resolver e aí eu dou um tempo para vocês copiarem que fica como atividade de classe para vocês, tá? Então aí eu já trouxe o quadro de valores aí para vocês. Nós temos a unidade, a dezena e a centena, né? Aí também nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar, que é quando passa dessas de 3, dos 3, né? Então vamos aqui. Vamos começar sempre, lembrando, como eu falei anteriormente, a gente sempre começa da unidade, tá? Da direita de vocês, certo? Prestem bastante atenção. Então, 5 mais 2, lembrem aí, 5 mais 2 igual a 7. Muito bem. Quem falou 7 acertou. 4 mais 5, 4 mais 5, lembrem aí, quanto é? 4 mais 5 igual a
9. Muito bem. E 3 mais 1 igual a 4. Bom, essa resolução aí deu certinho, cada número ficou no seu lugar, não precisou a gente colocar, né, uma reserva de nenhum número. Então eu vou dar o tempinho e vocês vão copiar essa solução do problema aí, tá? Ok, conseguiram responder direitinho? Vamos para o próximo. Olha aí, nós vamos agora somar, juntar, unir, né? 452 mais 134. Lembrando sempre, ó, começando das unidades, não esqueçam disso. Então vamos lá fazer. 2 mais 4, aí você lembra aí, puxando a memória, a professora, 6. Muito bem, a resposta é 6. Eu tenho 2, eu junto com 4, né? Essas quantidades vai dar 6 o total. E 5 mais 3, quanto fica 5 mais 3? Professora, 8. Muito bem, 5 mais 3 igual a 8. Muito bem. E 4 mais 1, que é lá a centena, ó, lembrando aí, ó, unidade, dezena e centena. Na centena, 4 mais 1 igual a 5. Então, o resultado, a soma, o total de 452 mais 134 resultou em 586. Esse é o resultado dessa adição. Mais um tempinho para vocês copiarem. Ok, então vamos aqui para a próxima. Vamos lá. Nós vamos resolver bastante questões, tá? Então vamos aqui à letra A. Na letra A tem 452 mais 245. Vamos ver quanto é que vai ficar o resultado dessa operação. Então, olha, aí eu já não tenho aí a unidade, a dezena e a centena, mas eu tenho certeza que todos vocês já sabem organizar direitinho, né? Então, vamos começar aqui da unidade. Quem é que está na unidade aí? É o 2 mais 5. Então, 2 mais 5 é igual a, falem aí, 7. Muito bem. E o 5 mais 4, que está lá na dezena? Quanto é que dá? O 9. Muito bem. 5 mais 4 igual a 9. E o que está lá na centena, que é 4 mais 2. 4 mais 2 igual a 6. Então, o resultado, a soma total da
da junção dessas parcelas aí, da soma dessas parcelas, que é 452 mais 245, resultou em 697. Esse é o resultado, é o total dessa adição. Agora vamos para B. 1.394 mais 2.302. Vamos ver quanto é que vai ficar essa operação. Vamos ver o resultado dessa operação. Então, começando aqui das unidades, que é 4 mais 2. 4 mais 2 igual a 6. Muito bem. Aí nós temos aí 9 mais 0. 9 mais 0 igual a 9, tá? Eu vejo muita gente falando aí o zero nada, mas não é nada, tá? É zero. Esse número é o zero, tá bom? 3 mais 3 igual a 6. E 1 mais 2 igual a 3. Então, esse é o resultado da nossa operação, tá? Ele ficou aí no meio do caminho, mas o lugarzinho dele é lá embaixo do 2, tá, crianças? Então, 452 mais 245 resulta em 697. E 1.394 mais 2.302, o resultado é 3.696. Mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, aí ele foi pro lugarzinho dele, né? Então vamos aqui para a próxima. Nós vamos continuar resolvendo essas operações. Nós vamos aqui agora para C. 1.284 mais 3.728. Vamos ver quanto é que vai ficar essa operação. 4 mais 8. Olha, já tem algo aí, né, de interessante, porque vocês já estão sabendo aí que 8 mais 4 dá 12. E que nós não podemos colocar o número 12 aí, não é? Se colocar o 12 aí, será que vai ficar correta a nossa adição? Não vai ficar correta a nossa adição. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar 2 na unidade, olha, prestem atenção nisso aqui. E o 1 vai lá para cima do 8, lá na dezena. Olha só, não é? Isso vocês têm que prestar bastante atenção. Então, 4 mais 8 igual a 12, só que eu não posso colocar 12. Eu tenho que deixar o 2 na unidade e o 1 eu vou levar lá para dezena. E agora nós vamos somar. Nós vamos somar quem? 8 mais 2. 8 mais 2 igual a 10. Mas nós temos que lembrar que tem um 1 lá, não é? Então, nós temos que somar 8 mais 2 igual a 10, mais o 1 que foi elevado. Então, ficou igual a 11. Aí fica 1 aqui, a mesma coisa do anterior, não posso colocar o 11. Então, ficou 1 na dezena e o 1 vai para a centena. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos somar 2 mais 7, que 2 mais 7 é igual a 9, muito bem, mais o 1 que foi elevado, não esquecendo dele, fica 10. Aí nós vamos colocar o 0 na centena e o 1 do numeral 10 vai lá para a unidade de milhar, tá? Aí nós já temos a unidade de milhar. Então, 1 mais 3 igual a 4, mais 1 que elevou igual a
5. Muito bem. Aí a próxima aí. 2.483 mais 3.734. 2.483 mais 3.734. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, vamos começar aqui na unidade. 3 mais 4 igual a 7. Muito bem. 8 mais 3 igual a 11. Aí, nós vamos fazer ó, a mesma operação, tá? O 1 fica aqui na dezena e o outro 1 vai lá para centena, porque nós não podemos colocar o 11. Então, 7 mais 4 igual a 11. Mais o 1 que levou, nunca esquecendo dele, igual a 12. Então, vai, ó, o 1 lá para a unidade de milhar. E ele foi bem devagar, né? Onde foi que ele ficou? Aí em cima do 3, mas ele é lá em cima do 2, tá? E aí, você vai somar 3 mais 2 igual a 5, mais o 1 que você levou igual a 6. Então, o resultado lá da letra C, que é 1.284 mais 3.728, ficou 5.012. E da letra D, que é 2.482 mais 3.734, ficou 6.217. Lembrando sempre que você vai elevar o número, porque não pode colocar o número todo embaixo, que a conta vai dar errada, tá? Então, mais um tempinho para vocês copiarem. Ok, vocês conseguiram resolver direitinho, copiar direitinho? Então, vamos para a próxima. Nós vamos continuar resolvendo, tá? Então, na letra E aí, nós temos 2.572 mais 712. Lembrando, crianças, que aí são as parcelas, né? Que é a primeira parcela, a segunda parcela. A primeira parcela é 2.572, a segunda 712, né? E que agora nós vamos saber esse resultado, não é isso? Que é a junção, a união dessas parcelas. Então, vamos lá. 2 mais 2, lembrando que sempre nós começamos da unidade, nunca esqueçam disso. 2 mais 2 igual a, lembrem aí quanto é 2 mais 2, igual a 4. Muito bem. Agora nós vamos lá para 7 mais 2. Quanto é 7 mais 2? Mais 1. Mais 2 não, mais 1, viu, criança? Quanto é 7 mais 1? 7 mais 1 igual a 8. Até agora nós não precisamos reservar nenhum número lá, né? Até agora tá dando para colocar lá no lugar e a conta não tá ficando errada. Então vamos agora para 7 mais 5. Ah, professora, agora 7 mais 5 não vai dar para colocar o resultado aí embaixo todo, não. Porque 7 mais 5 é igual a 12. Então, o 2 vai ficar lá na centena e o 1 vai lá para a unidade de bilhar. E agora eu vou somar 2 mais 1, porque 2 mais 1 é igual a 3. Então, o resultado dessa operação, né, final, que é a soma das parcelas, ficou em 3.284. Vamos para a próxima. F, 8.642 mais 936. Nós vamos agora fazer a união, a junção, a soma dessas parcelas, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui das unidades.
lembrando sempre disso, tá? Para que a operação de vocês, para que o resultado de vocês saia correto. Nunca esqueçam disso, sempre começando das unidades. Então, nós vamos aqui, 2 mais 6, 2 mais 6, igual você tem 2, você bota mais 6, você bota mais 2 e ficou 8. Muito bem. Aí agora, nós vamos aqui para o 4 mais 3. Quanto é 4 mais 3? Aí você vai pensando aí, 4 mais 3, 4 mais 3. 7, professora. Muito bem. 4 mais 3 igual a 7. Muito bem. Agora nós vamos lá. Nós já fizemos da unidade, da dezena, agora nós vamos lá para a centena. Quanto é 9 mais 6? 6 mais 9. Quanto é? Aí você lembra aí, professora, 15. Muito bem, é 15, ó. Aí você vai deixar o 5, olha só. Aí lá vem, lá o que você tem que lembrar. Você não pode colocar o 15, você vai ter que deixar o 5 lá na centena e o 1 você vai lá para a unidade de milhar, não é? Não esqueçam disso, são as reservas que vão ficar e que depois, quando você for fazer a adição, a soma do próximo número que vem, você lembrar que você levou esse número, que você precisa dele para que sua conta fique correta. Você precisa também somar com ele. Você simplesmente não vai pegar, por exemplo, aí, eu podia colocar 8. Será que eu posso colocar 8? Até se eu colocar só o 8 aí, você já vê que a conta fica menor, o valor do resultado, do que a primeira parcela, não fica menor? Então, você tem sempre que lembrar de somar com aquele número que ficou de reserva lá, com aquele número que foi elevado lá, né? Então, 8 mais 1 fica igual a 9. Vocês entenderam? Então, vamos ver aqui na letra E. A letra E, nós pegamos 2.572 e somamos com 712. Aí nós fizemos toda a operação, começando das unidades, indo para a dezena, indo para a centena, lá deixando números de reserva e lembrando que toda vez você vai ter que somar com ele não pode ser esquecido, ele não pode ser deixado para lá. Ele tem que ser somado para que a sua conta fique correta. Aí lá na letra F, nós pegamos 8.642 mais 936 e fizemos a mesma sequência, começando das unidades, deixando quem tinha que deixar de reserva, né? Porque nós não podemos, por exemplo, se o resultado for 10, ele já começa a ficar com a reserva, né? Exceto no final da operação. Porque se no final da operação se não tiver outro número na frente para que você possa fazer outra adição, o número ele pode ficar. Por exemplo, se for 10, ele já pode ficar 10, tá? E isso é do início da sua operação que você não pode colocar o número, ok? Então, um tempinho para vocês copiarem. Ok, então vamos para a próxima. G. A G é 4.563 mais 533. Vamos fazer essa operação. Então vamos lá. Lembrança nunca é demais, lembrar nunca é demais. Começando das unidades, tá? Então vamos aqui. 3 mais 3 igual a
6. Muito bem, quero vocês respondendo aí, tá? 6 mais 3 igual a... Respondam aí. 9. Muito bem. E 5 mais 5, olha só, 10, não é? Mas lembrando mais uma vez que nós não podemos colocar o 10. A gente coloca o 0 e o 1 vai lá para a unidade de milhar, tá? Então agora nós vamos somar. 4 mais 1 igual a 5. Lembrando disso sempre, tá? Nunca esqueçam de somar com o que está lá de reserva, o que foi elevado, tá bom? Então o resultado de 4.563 mais 533 é 5.096, ok? Vamos para H. 6.382 mais 812. Vamos fazer essa operação? Então vamos aqui, começando lá das unidades, tá? Que eu sei que vocês já são craques nisso. Não preciso nem colocar mais o quadro de valores, que eu tenho certeza que vocês já são craques nessas operações de adição. Então vamos lá. 2 mais 2 igual a 4. Eita, o 9 veio aí correndo, né? Mas o 8 mais 1 igual a 9, que apareceu aí, tá? E 3 mais 8, ó, lembrando, tá? 3 mais 8 é igual a 11 e que você não vai colocar o número 11, você vai colocar o 1 na centena e o outro, o 1, vai lá ficar como reserva lá na unidade de milhar. Aí agora você vai somar 6 mais 1, que fica igual a 7, ok? Então, na G, nós temos 4.563 mais 533, que resultou que o resultado é 5.096. E na H, nós temos 6.382 mais 812, que ficou 7.194. Então, eu vou dar só um tempinho para que vocês possam copiar, tá? E a gente já volta. Então, crianças, deu tempo copiar tudo direitinho, vocês entenderam direitinho o que é uma adição com reserva, né? Tenho certeza que todos vocês já estão craques, como eu sempre venho falando nas nossas aulas, na adição, tá certo? E, né, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, peçam ajuda aos professores de vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau!